Está começando na mais jovem do Brasil, Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé. Salve, salve, povo do samba, boa noite. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2017. Está no ar, pela mais jovem do Brasil, mais uma edição do Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé. Eu, Carlos Fonseca, te convido a debater sobre a maior festa popular a céu aberto do mundo até as 21h30. Você pode falar com a gente pelos nossos canais de comunicação, através das nossas redes sociais, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Carnaval Show, ou pelo Twitter, @carnavalshowrse. Você também pode se inscrever pelo nosso canal no YouTube, que é o Programa Carnaval Show. Você pode também usar as redes sociais da rádio, pelo facebook.com/rádio Show do Esporte, ou pelo @rshowdosport. Eu não vou me alongar muito, porque hoje o programa tá quente, meu filho. Então, sem mais delongas, vamos lá pro nosso debate. Muito bem, originalmente, o debate seria sobre os resultados da Série A, sobre as mudanças da Série A. Mas como o noticiário carnavalesco virou praticamente de ponta cabeça na última semana, vamos abordar, claro, a polêmica acerca do resultado do Carnaval 2017. E para essa eventualidade, excepcionalmente hoje temos 3 convidados. Vamos começar pela estreia. Ele é um dos fundadores e integrantes do site Carnavalize, que está sempre ajudando aqui, estendendo a sua equipe. Ele é responsável pelo quadro Minha Primeira Vez. Ele, estreando aqui, o Imperador de Santa Cruz, Vitor Melo. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Fala aí, Carlos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Imperador de Santa Cruz, eu nem digo, mas um sambista, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos que vamos. Ele está aqui entre nós novamente, Bruno Malta. Fala, Malta, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Vamos aí debater esse assunto aí, que é polêmico. E o Vitor falou de Imperador, né? Tá mais pra Conde, né? Conde da Zona Oeste. Pode ser, né? E ele, que também está em volta, ele que foi chamado para esse programa de última hora e ia ficar de folga, Guilherme Peixoto. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite especial aos amigos, e principalmente ao Vitor, que está estreando com a gente. Vamos tentar dissecar essa polêmica aí, que não vai ter fim, né? Não vai ser hoje que vai acabar. Vamos em frente. Ainda não vai ser hoje. Bom, mas para esquentar um pouco aqui o programa, vamos falar de Série A. Claro, não vamos deixar a Série A de lado. As mudanças e tal, a gente vai deixar para os próximos programas. Bom, a Série A que teve o Império Serrano como vencedor, a Curicica como rebaixada. Ano que vem teremos 13 escolas. Eu vou começar pelo campeão. Malta, faz um balanço curto e grosso da Série A. Acho que o Império Serrano foi um campeão. Tava na disputa, né? Tava no páreo. Não acho que a disparidade de notas que existiu na apuração reflita o resultado. O Império Serrano teve uma vantagem muito acima do que aconteceu de fato na pista, mas foi um campeão até certo ponto justo, porque tava no páreo. Ele, Estácio, Viradouro, o PM sem um acidente também disputaria muito mais força, claro. Mas eu achei o Império Serrano até um campeão justo, embora eu discorde bastante da disparidade das notas. E lá embaixo? E as outras escolas? A Curicica era por 10, né? O baixamento da Curicica era bem óbvio. Caiu, fez o pior time. Já era no pré-carnaval uma pós-figura para o rebaixamento, por conta de tudo que se falava de barracão, o samba não ajudava. As outras posições eu achei até bem justo. Achei assim, a Cubango podia ter ficado um pouco mais para trás, mas também ficou se salvou nos quesitos de chão. Santa Cruz fez um desfile que poderia ter ficado um pouquinho melhor, 12º lugar foi um pouco pesado. Mas eu achei o resultado justo, o Sossego abriu bem, ficou numa posição bacana. O resultado foi até bem justo, o Porto da Pedra em quinto também ficou ligeiramente abaixo das 4 primeiras.
mais à frente do restante. Meu único ponto de discordância maior é o Império da Tijuca. Eu achei o 7º lugar exageradíssimo. O Império da Tijuca devia ser 12º, 13º, brincando, muitos problemas. Mas achei o resultado até bem justo, bem coerente. Bom, falando em injustiças, eu vou expor aqui rapidinho antes de chamar o Vitor a minha. Eu achei que canetaram a Renascer, eu gostei do desfile da Renascer. Achei um desfile legal, passou bem enredo, a bateria impecável, o carro de som, idem. Mas achei um 10º lugar bem exagerado, as notas de fantasia, assim, pode não ter sido brilhantes, mas um 10º lugar bem exagerado. Vitor, você que estava na avenida, de um todo, achou o resultado da Série A justo? Na campeão eu achei sim, né? Se não tivesse sido o acidente da Unidos, eu acho que ela ganharia com sobra. A Curicica não tinha o que fazer. Quando terminou o segundo dia de desfiles do grupo de acesso, eu assisti com o Léo, né, lá do Carnavalista também, com o Jupa, o pessoal, o Francis, o Kaique, né? E a gente não tinha o que fazer, a Curicica já estava certa. Eu concordo com o Bruno que a Santa Cruz poderia ter ficado um pouco acima. Confesso que fiquei rouco com o samba. Mesmo sendo bem fraquinho, né? E Império da Tijuca também poderia ter ficado bem abaixo. Pra mim, abaixo da Santa Cruz, da Renascer, de Sossego, que eu gostei também. A Inocentes foi uma surpresa pra mim, achei que seria um desastre. Não foi nada mas fez até um desfile razoável pro que eu tava esperando da Inocentes, né? Acho que não tem muito o que falar mesmo. Lá em cima, acho que ficou bem distribuído. Tem algumas disparidades das notas, como o Bruno novamente falou, então eu acho que a Rocinha até poderia, na minha opinião, eu gostei mais do desfile da Rocinha do que da Porto da Pedra. Eu acho que poderia ter ficado até em 5º lugar. Eu ia citar, esqueci de citar, mas eu acho que a grande surpresa do ano foi a Rocinha. Eu não esperava absolutamente nada. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida não. Grande trabalho do João Vitor Araújo, que é o carnavalesco que eu gosto muito. Foi um desfile plasticamente muito bom. A escola cantou bastante. Foi um desfile, o Vitor bem pontuou, poderia ter ficado na frente da Porta da Pedra. Aqui estão ali, os dois desfiles são meio equivalentes. Mas pra mim foi a grande surpresa do ano. Guilherme, já que você ia falar, pode falar suas impressões sobre a Série A. Olha, Carlos, eu acho até que eu posso falar com mais propriedade da Série A do que do especial, porque foi o que eu acompanhei. O Vitor bem sabe, né? Foram 14 textos em 48 horas pro site. E assim, enquanto em algumas apresentações, como a do Império Serrano, que eu considero o título justo, e a do Nil de Padre Miguel, que fatalmente brigaria se não fosse o acidente, enquanto... E na minha opinião foi o desfile do ano. Tá, com certeza. Na minha também. Entre todos, as 28 foi o desfile do ano. 26, perdão, foi o desfile do ano, não tenha dúvida. E continuando. Então, assim, enquanto em Unidos de Padre Miguel, em Império Serrano, e até na própria Viradouro, sobrava assunto pra gente falar, pra escrever nos textos, eu e o Leonardo, a gente ficava naquela, o que a gente vai tirar pra não ultrapassar ali 3 parágrafos, pra não ficar cansativo demais, porque era muita coisa boa, muita coisa legal. O desfile do Império Serrano foi maravilhoso, foi muito bom, porque Manuel de Barros é Manuel de Barros, né, cara? Enquanto a gente tinha muita coisa para falar, lá embaixo a situação foi complicadíssima, né? A União do Parque Curicica realmente foi desastroso, cara. Foi desastroso. Não salvou nada. Acho que salvou talvez a Audaciosa, né? Porque o Léo realmente tira leite de pedra daquela rapaziada. E o carro de som. Que o Ilê merecia uma coisa melhor, merecia uma sorte melhor. Não pôde fazer nada, né? Inclusive, eu quero te cortando, Guilherme. Te cortando, eu queria fazer uma citação. No dia do desfile, no tempo real do desfile, o Marco Maciel, o grande presida do Samba Rio, ele fez uma citação ao segundo carro, dizendo que aquele carro, o segundo carro, era merecedor do troféu Bonecão do Perlingeiro. Nossa, que foi um horror. Continua. Pois é, então assim, em cima, embaixo, os extremos foram justíssimos. E assim, o meio da tabela talvez possa ter uma discussão ou outra, porque eu acho que isso é o legal da Série A, entendeu? As classificações, elas variam muito de pessoa para pessoa, sobretudo no meio da tabela. Mas eu concordo, para mim, minha quinta colocada não era Porto da Pedra, era o Acadêmico da Rocinha.
Eu acho que o próprio Porto da Pedra decepcionou, né? Porque de tudo que se falava antes, o Porto da Pedra vem para brigar, o Porto da Pedra vem para surpreender, vai vir para pisar forte, e não foi. Podemos intitular Porto da Pedra 2017, Salgueiro 2016. Valeu. Eu acho que o Porto da Pedra, desculpa interromper o Guilherme, eu acho que o Porto da Pedra fez um Cine bom. O Cine do Porto da Pedra sofreu por causa da expectativa. Que era muito cotado. Se o Porto da Pedra passasse com esse Cine sem ninguém falar nada no pré-carnaval, o Porto da Pedra seria, sei lá, brigaria ali na posição que ficou em quinto lugar, todo mundo ia achar bacana, porque foi um Cine bom. O Bruno, pode falar, Gui. Duas surpresas assim que eu acho que dá pra citar é o Sossego, que fez a melhor das aberturas desde essa nova Série A que começou em 2013. Acho que compete com Em Cima da Hora 2014, mas ganha em termos visuais, né? E assim, o Átila é fantástico, né, cara? Excepcional. Não entendi aquelas mapas até agora. Os naipes afinadinhos, a cozinha ajeitadinha e o Leandro Santos sempre muito competente. E Rocinha, né, cara? Que como vocês falaram, o João Vitor, ele conseguiu carnavalizar uma coisa que, apesar de vir do carnaval, não é conhecida por geral, assim. Então ele teve que, em 4 setores, se desdobrar para contar uma história que não é de conhecimento público, sabe? Foi bem interessante. Exatamente. Vitor ia pedir a palavra? Pode falar, Vitor. Não, eu só ia comentar o fato da bateria do Mestre Átila, que o naipe de agogô deles do cara é sensacional. Foi muito, vou dizer, muito foda. Eu tentei evitar essa palavra, né, mas... Isso é Império Serrano, né? Agogô e Império Serrano, cria da casa. Até pra mim tem isso mulher. Tá tudo em casa. Eu vou pedir a palavra rapidinho ao Unidos Bangu, que foi a campeã da Série B. Agora tem o Cid Carvalho. Vou começar pelo Malta. Cid Carvalho em Bangu. Acho que depende muito do quanto a Bangu vai estar disposta a investir para abrir uma Série A. Mas eu acho que o Cid Carvalho é um carnavalesco que pode trabalhar com competência. Ele não vai fazer não é um desastre, a não ser que a escola não tenha grana mesmo, que era o caso, por exemplo, da Cubango, que ele saiu no meio do carnaval, no meio da preparação. Mas acho que vai trabalhar bem competente, vai fazer o feijão com arroz, como fez o Fopuliker esse ano. Na Sossego? Fopuliker, não foi? Na Sossego? Isso. Então, ele vai fazer o feijão com arroz e só passar com grana, com dinheiro de fato. Eu acho que a Bangu tem equipe, porque vai ter os coreógrafos da mocidade, que fazem um trabalho até bem interessante na Alegria, uma proposta totalmente diferente, mas ainda assim bastante competente. Uma coisa que eu tô bem curioso quanto a Bangu, deixa eu aproveitar o embalo e já falar, se vão renovar ou se não vão renovar com o Nil, viu, cara? Não, o Nil já tá fora. O Nil já tá fora. O Nil saiu. E aí eu acho que vai depender muito do quanto a Bangu vai ter de dinheiro para investir, mas eu acho que vai fazer um time bem competente. Eu acho que a Bangu tem equipe para ficar na Série A em 2018. Mesmo agora então precisa acertar na escolha do cantor, né, Bruno? Tem que ir num cara tarimbado de Série A. Tem o Leandro Santos no mercado. O Leandro Santos no mercado, né? Vantuir tá no mercado. Não, mas o Júnior também. Aí é mais complicado, né? Aí é mais complicado. Já que o Guilherme embalou, vou terminar no Vitor. E aí? Cid Carvalho na Unidos de Bangu vai ser um trabalho interessante, na sua opinião? Ué, o Carlos, acho que para falar de Cid Carvalho tem que analisar também que ele voltou para Beija-Flor, né? Então também, ele vai dividir as atenções, apesar de lá na Beija-Flor ele trabalhar com a equipe do Aila, que o Aila é o camisa 10 e os outros giram em torno do craque do Aila. E sim, acho que pode dar certo sim, porque ele vai abrir uma Série A, tem que ver essa questão dos recursos, mas se ele fizer o feijãozinho com arroz, fizer o basicão, trabalhar com tranquilidade, matou e se uma outra errar, como a Alegria, por exemplo, garantiu a permanência. Então, assim, não é uma tarefa com grandes mistérios, não. Enfim,
O Guilherme tomou a palavra antes. Agora sim, Vitor. Unidos de Bangu com Cid Carvalho. Eu acho que já resumiram bem, né? O estilo do carnaval do Cid não é o meu favorito, mas acho que existe muito preconceito com ele. Eu acredito que ele vai fazer um grande desastre, como o Bruno disse, mas isso também depende da infraestrutura e de tudo que a escola pode proporcionar a ele. Vale ressaltar também que a Unidos de Bangu está como o primeiro mestre-sala, o Vinícius Peçanha, que era o segundo do Salgueiro, que fazia o casal com a irmã, e com a Jaqueline, né? Com a Jaqueline Peçanha, e é um grande mestre-sala. Aliás, o segundo casal do Salgueiro, completo agora, é o casal da Bangu, né? Porque a menina que assumiu o segundo porta-bandeira do Salgueiro, no lugar da Jaqueline que foi pra Tijuca, e também é a primeira porta-bandeira do Bangu. Natália Pereira, exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Bom, vamos agora chamar a nossa primeira faixa de sambas enredo para abrir a grande campeã da Série A, o Império Serrano. Daqui a pouquinho a gente volta com o Carnaval Show aqui na Rádio Show Esporte. Segura aí, a gente volta já. Carnaval Show! Muito bem, estamos de volta com o Carnaval Show. Chegou a hora, né? Não podemos fugir da polêmica. A polêmica que, assim que terminou o Carnaval Show da semana passada, veio a notícia da plenária da Liesa, que decidiu pela divisão do título entre Portela e Mocidade Independente, por causa daquele rolo lá com o Valmir Aleixo. A notícia veio depois do programa e eu tive que fazer a entrada ao vivo na jornalista. Eu tinha dito aqui no programa de estreia que, conhecendo a Liesa, eu achava que não daria em nada, mas como eu vi a Liesa disposta a se decidir, né, a encerrar o caso, né, bom, foi decidido pelo empate. Se vai decidir, se tiver que dividir, beleza, dividiu. Não sei se vai ficar por isso mesmo, a gente vai debater sobre o recurso da Portela no próximo bloco, mas vamos lá. Vou começar no Guilherme. Para você, foi a melhor decisão? Olha, Carlos, creio que sim. Creio não, tenho certeza. Tenho certeza que sim, não havia ser feito. Entendeu? 2 semanas depois das justificativas divulgadas, a Portela, já numa ressaca de comemoração de título, todos os barris de chopp de Madureira já esvaziados, não tinha mais o que ser feito, a não ser dividir mesmo. O torcedor pode protestar, pode chiar, mas se fosse o contrário, ia estar comemorando. Então, assim, o ideal mesmo é que as justificativas fossem divulgadas num tempo menor, que essas coisas pudessem ser evitadas. Mas, diante do cenário que se estabeleceu, a divisão é a coisa assim que dá mais credibilidade. A coisa termina de um jeito menos maluco, vamos dizer assim. Quer dizer, maluco né? Mas maluco? É menos dramático. Maluco né? Como você resumiu. Vitor? Só o que o Carnaval do Rio pode proporcionar a gente, né? Acho que há várias vertentes, vários pontos de vista que a gente pode analisar nesse assunto. Acho que dividir o título é o certo, porque a Mocidade não pode ser lesada pelo erro da Liesa. Mas a gente pode pensar também que o enredo da Mocidade não era para 10, né? Até menos do que 9.9. Mas aí, quem vai saber a cabeça do jogador? Eu acho que tanto a Mocidade tem o direito de recorrer, como recorreu e foi sagrada campeã, como a Portela tem o direito de recorrer à decisão da Liesa. E eu acho que está no papel das escolas, está no papel da torcida recorrer também, mas em qualquer âmbito que ela queira, né? Tanto da Portela, da Mocidade, mas eu acho que foi uma sucessão de erros que acabou num acerto, entre aspas, dentro da lei, mesmo que não seja previsto no regulamento, que era, acho que, a única coisa a se fazer mesmo. Muito bem. Você citou um ponto importante que o Malta citou até no nosso primeiro programa, que é a coisa do 10, né? Tudo bem, eu concordo que o enredo não era para 10, né? Teve pequenas falhas, tudo bem, passou bem desenvolvido. Malta, essa Celiuma toda, você achou? Ou acha, né? Porque parece que a novela ainda não acabou, né?
Ah, não acabou não. Não. Assim, o Victor pontuou muito bem, o enredo da Mocidade não era nota 10, assim, nem se você forçasse muito abaixo. Num julgamento decente. Como o julgamento da Liesa tem seus problemas de concepção. Inúmeros, inclusive. De concepção, a realização do julgamento, olha só, concepção, realização. A realização do julgamento acaba sendo ruim. Quesitos. Entendi, Victor, desculpa. Arrumou um quesito para avaliar o julgamento. Exatamente. A concepção do julgamento é ruim, a realização dele também é ruim. Sendo assim, não tinha outra decisão. Porque se a gente for levar na letra fria da lei, se a gente anular a nota, a Mocidade é campeã. Se anular a nota do jogador, o jogador anulou, a Mocidade é campeã sozinho. Só que não é justo você tirar o título da Portela nesse momento. A Portela já comemorou, já tá com a taça, fez a bandeira, tudo mais. Ponto. Divide. Faz a plenária, todo mundo votou, dividiu, ponto. Não tem muito. Pra mim, é uma polêmica que eu acho que, assim, eu entendo lá da Portela, reivindicação, porque a Portela. Porque, o Bruno. Muitos portelenses, precisa completar aqui. Bruno. Perdão. É que muitos portelenses ficam falando assim, mas a gente vai aguentar a piada de que não ganha sozinho e tal. Mas, a Portela é menos culpada. Como é a Mocidade, nenhum dos dois. A grande culpada continua aí, ó, firme e forte, que é a Liesa. Esse é culpado. Que quem deixa o jurado receber um livro a 50 dias do carnaval e ele fazer anotações, levar pra casa, levar pro serviço, voltar, levar pra cabine do jurado, é a própria Liesa. Se o júri. Vamos supor o seguinte: o jurado leva esse livro, ele entrevista 30 pessoas que conhecem carnaval, as pessoas apontam lá, eu discordo disso, aquilo, outro. O jurado anota tudo e leva pra justificativa. Isso não existe. O jurado tem que julgar. Tem que julgar o que vê. Fala, Vitor. O que aconteceu nos livros é que o jogador recebe um livro no curso, que acho que foi em dezembro, não lembro, e recebe o livro atualizado no dia do desfile. No domingo recebe os 2 livros, o abre-alas do domingo e da segunda. Aí ele fez as anotações dele no primeiro livro que ele ganhou, provavelmente, né? E usou o livro que ele ganhou no dia do curso, não o que, aliás, entregou no dia do desfile, entendeu? Mas é exatamente isso, Victor. Como eu tô pontuando. Você não pode deixar o cara ficar 50 dias com o livro, onde ele pode consultar inúmeras pessoas, onde ele pode fazer inúmeras anotações e deixar esse cara entrar com esse livro na cabine. É. Não existe isso. É um erro muito amador mesmo. Guilherme, você quer mas falar? eu acho. Pois é, não, eu ia só brincar que não dá pra tirar o título da Portela, porque se tirar o título da Portela, tem que devolver o dinheiro de todo mundo que foi lá na quadra comer a feijoada da tia Surica, né? Pra comemorar. Primeiro tem que tirar a tia Surica que tá agarrada no cinto. Tem que desgarrar ela do troféu. Não, piadas à parte, continua, Guilherme. Mas assim, é isso que o Bruno falou do livro, entendeu? É inconcebível o cara julgar uma coisa que ele tá vendo. Que dia que foi o carnaval? Foi dia 26, não foi? O cara tá julgando uma coisa com base num livro que ele recebeu 90 dias, né? Fez milhares de anotações, consultou fontes e mais fontes, a visão dele acaba toda distorcida, toda influenciada. Isso é inconcebível. Agora vamos supor uma seguinte situação. Vamos supor que esse jurado chega pra irmã dele, a irmã dele é uma especialista em carnaval. Tô dando um exemplo totalmente hipotético. Ela fala assim, olha, o julgamento tá... O livro da Vila Isabel, tô nem usando a Mocidade de exemplo, tá errado nesse ponto de concepção, nesse. Aí ele vai lá, nota 9,3. Chega lá no dia, ele dá 9,3 por uma base que não foi ele que deu a nota, foi a irmã dele. Isso. Não existe isso, gente. Não existe. O cara tem que estar lá para avaliar o que ele vê. O livro abre-alas é só um direcionamento que ele recebe. Não existe ele avaliar um enredo por conta do livro abre-alas.
Ainda mais enredo e samba-enredo, né? Que são dois quesitos que são passíveis de avaliação, mesmo que de forma errada, fora da Sapucaí. Porque você pode escutar o samba antes e achar E muito ver antes, o que você acha, muito antes. E ler o enredo, né? Pesquisar sobre. Mas concordo com o Bruno nesse ponto que ele abordou aí. Exatamente isso. Exatamente esse que é o ponto, entendeu? Não tem muito o que fazer. Guilherme, Oi, fala comigo. continue seu argumento. Não, é isso mesmo, Carlos. É isso mesmo. Assim, é inconcebível, como eu tava dizendo, o camarada julgar algo por uma base que ele recebeu 90 dias antes e que foi totalmente moldada pelas pessoas com quem ele conversou, pelos lugares que ele frequentou, pelo que ele assistiu, pelo que ele leu. Então, que se confie nesse camarada 3, 4 dias antes, que ele estude isso no hotel, sabe? A partir do livro. Então, de uma versão do livro. Porque, se for feito desse jeito, a influência externa vai continuar e casos assim podem, por que não, se repetir, entendeu? Se não mudar o formato, vai continuar acontecendo. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu acho assim, primeiro vai ter que mudar tudo. Tem que mudar tudo. O que, pra vocês, decidam aí quem vai começar. Pra vocês, o que é preciso ser feito para evitar um episódio parecido com esse? Inclusive, eu vou pegar até vamos falar o português claro aqui. Um amigo meu comentando comigo essa notícia, falando assim: tem que parar e repensar, ou seja, muda a porra toda. Vamos falar aqui a linguagem direta: muda a porra toda. O que é preciso ser feito? Quem começa aí? Quem começa? Acho que o Victor pode começar. Começa aí. O que tem que ser feito, né? Complicado. Pra ser bem sincero, eu não acredito nessa vertente que as pessoas dizem de que existe, por exemplo, igual diziam da Porto da Pedra. Eu sei que é Lierge, é pela Lierge, não pela Liesa, mas que diziam que no sorteio, né, que a Porto da Pedra estava comprada. Eu não acredito que existia isso. Eu acho que o principal problema de julgamento do carnaval é a subjetividade. Não, a pessoa que falar que alguma coisa está comprada, Vitor, ela tem que provar. Porque se ela falar que teve armação em algum lugar, seja no jogo de futebol, ou no desfile de escola de samba, ou na corrida de Fórmula 1, para ela falar que teve armação, ela tem que provar. Porque senão você sai do campo do fato e vira boato. Não, com certeza. Mas tem muita gente que acha isso. Diz que as apurações são armadas, que o carnaval é armado todo ano para uma escola diferente, e eu não acredito nesse lado. Eu estava até conversando com um amigo. Estava até conversando com um amigo que eu acreditava que os descontos, né, poderiam ser feitos de tabelados, por exemplo, não de cada um subjetivo. Existe por exemplo, pode falar, Bruno. Não, você falou de tabela, de descontos, mas pode completar. Eu já não tabelado exatamente. É porque assim, praticamente não é tabelado, mas por um parâmetro, entende? É porque a disparidade que existe entre a escola que sobe e a escola... Pô, a gente falou da Portela e da Mocidade, né? Muita gente diz virada de mesa, não virada de mesa, quiçá. Mas a virada de mesa que existiu da Liesa para proteger a Tijuca e ela, de uma possível queda que não existiu devido ao julgamento diferente de duas escolas com peso de bandeira diferente, foi absurdo. Então é isso que eu quero dizer, assim, que eu tentei dizer, né? Você falou de tabela, e assim, eu entendi o seu ponto, e eu quero pontuar usando o critério que a Liga SP usou esse ano em São Paulo. Eles usaram uma espécie de tabela que era assim: se você visse 5 alas com problemas de fantasia, que descontava de 0,1. Alas com 7 alas, 0,2. 10 alas, 0,3. Isso é muito bom, sabe? Porque então, você tem que ir lá justificar
por qual ala que teve problema, o cara vai ver a fita, se tiver algo que ele apontou nas alas que ele apontou, ele vai ver se o desconto foi justo ou não. Eu acho muito interessante o critério que a Liga esse ano adotou. O manual de julgamento da Liga é muito bom, muito, muito bom. Então, foi nesse sentido... Você padroniza, né? Você padroniza e... exatamente, padronizando o discreto. Porque assim, o julgamento como é feito na Liesa, ele fica muito no gosto popular, no gosto da pessoa. Porque, vamos lá... extremamente objetivo. Completamente objetivo. Eu vou pegar um exemplo claro que aconteceu. O caso das fantasias da Mangueira. Um caso meio polêmico, mas eu vou usar. Bruno, eu gostei das fantasias da Mangueira. Eu daria 10 se eu fosse jogador. Só que eu não julgo. O jogador tá lá pra julgar e ele precisa ver o que não agradou ele. Só que o que não agradou ele pode ter me agradado, pode ter agradado o Victor, só que não tá no manual. Se é gosto, se é concepção, o que é de fato? O que tem que ser descontado? É a concepção? É a realização? Mas como você vai fazer isso? Eu não sei como funciona o manual do jogador aí na Liga de São Paulo, mas é meio praticamente impossível você estipular parâmetros na concepção de uma fantasia. Na realização, tudo bem, você disse aí que a partir de 5, não era? Isso. Então, a partir de 5, 0.1. Foi nesse sentido mesmo que eu tentei dizer, né? Estabelecer limites ou o mínimo de fantasias abaixo de 5 alas, por exemplo, não seria nada descontado? Exatamente. Abaixo de 5 alas não seria nada descontado. Então, interessante. Porque assim, como o Serginho explicou, ele falou assim, vamos lá, uma fantasia deu problema na ala 4, uma fantasia deu problema na ala 13, outra fantasia deu problema na ala 16, uma fantasia teve um pedaço que caiu na ala 19. São 4 alas. Você vai descontar uma escola toda, 3.000 fantasias de 4 alas, 4 pessoas. É bem coerente o que ele diz. Exato, foi esse ponto que ele falou. Então eu acho que é muito interessante. O julgamento de fantasias aqui no Rio, por exemplo, não é feito... eles instruem como? Um grupo de fantasias da ala X comprometeu o visual da ala? Comprometeu no que sentido? Costeiro caído. Objeto, aqueles guarda-chuvas, os adereços atrapalharam a visão da ala. Sapatos diferentes. Entendeu? E eu acho que essas duas vertentes podem ser levadas em consideração. Mas eu acho que deve ter sim um parâmetro que seja igual para todos. Eu gostei bastante do modo que é feito aí em São Paulo e não sabia porque era assim. Tem que ter uma nota de partida. Com certeza. Você não pode... É como o pessoal falar, todo mundo entra com 270 pontos e vai perder pelo caminho. Só que no Rio não é assim. Não é assim. Esse é o ponto, entendeu? O Gui quer falar, vamos deixar o Gui falar. Bom, eu ia chegar num ponto interessante. Já que vocês estão tocando nesse assunto de julgamento, eu vou chegar num ponto, eu vou dizer polêmico. Não seria a hora do Rio de Janeiro, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, da Liesa, ter coragem de trocar todos os jurados? Porque temos no Corpo de Jurados do Rio vários medalhões, né? Não seria a hora de jogar, não trocar todos, mas assim, boa parte, 90%, vamos botar aí. Mas Carlos, não seria a hora. Carlos, em 2015 trocaram 50%. Em 2015 trocaram 50% do jurado. Esse ano podia ter uma renovação do júri de 2016 de 35%. O problema não é o jogador. O jogador ele vai lá e cumpre o papel que a Liga pede. É a forma em que ele se baseia para julgar. Exatamente. Que é disponibilizado pela Liga. Você troca a peça e não muda o tabuleiro, do que adianta? Você troca a peça e não muda o tabuleiro. Tá igual o Zé Ricardo, quando tira o Everton e põe o Bérrio. Entendeu? Não Bérrio não. É o seguinte, sabe igual o marido traído? O marido traído chega na sala, ao invés dele mudar a mulher, ele troca o sofá. Já que vocês estão nessa onda de metáfora, é igual uma carroça. A carroça, o cavalo usa antolhos, que é só pra olhar pra frente.
mudar o jogador é só você mudar o cavalo, eles vão continuar olhando pro mesmo lugar. É exatamente isso, não é mudar o jurado. Pra mim tem que mudar o julgamento. Tem que mudar o julgamento. Mudar o formato, não é? O critério, alguma coisa assim. Os critérios, tem que mudar os critérios. Perfeito. Acho que essa saída da Fala, né? Essa saída da padronização no setor que ocorre em São Paulo é muito interessante. Mas falando em curto prazo, para 2018, por exemplo, para pelo menos não é nem evitar que um problema assim, como esse do Valmir, volte a ocorrer, mas talvez para tentar diminuir os riscos, entende? A curto prazo eu acho que é uma puta de uma saída, viu? Pensando já em 2018, é uma saída bem legal. Bem legal em mesmo. São Paulo, os jogadores ficaram também contados, não foi? Eles ficaram da semana, da segunda. Assim, a pasta foi entregue na sexta-feira anterior ao carnaval, a pasta final. Aliás, é uma outra coisa que eu acho que São Paulo ganha. Uma semana antes tá a pasta entregue. Não muda mais. Não muda até 48 horas do desfile. Tem que entregar na sexta-feira anterior. Aqui no Rio, as escolas, além do abre alas, elas emitem erratas. Por exemplo, pode chegar até no dia lá do domingo e entrega. Ou na segunda e chega lá com mudou a ala de lugar, mudou o destaque de lugar, mudou o componente e tal, né? Teve um caso, eu acho que foi na Vila Isabel, que assim, 24 horas antes do desfile, acho que foi em 2015, o casal mudou de lugar, ele ia vir no meio do... Ele ia vir junto com a comissão de frente e veio no meio da avenida. Dá pra ver que tem um belo planejamento de desfile esse ano aí. Pra você ver, né? E aí, como eu pontuei, aí o jurado aqui em São Paulo, ele fica assim, de segunda até sexta-feira do carnaval, confinado, fica no hotel do Holiday Inn, e aí ninguém pode ter acesso a ele, e ele só vai ter acesso à pasta na sexta-feira do desfile, a pasta final. Eu acho que o critério de São Paulo, do julgamento, assim, eu acho assim, São Paulo tem alguns problemas. Óbvio que nenhum julgamento vai ser 100% justo. Eu nunca vou pedir um julgamento 100% justo. Vai ter distorções, não vai ter jeito. Só que São Paulo busca a excelência no julgamento ano após ano. Do jeito, pode ter uns problemas dele? Pode ter, mas busca excelência. A gente pode questionar tudo, mas não pode questionar a tentativa. A Liesa, todo mundo fala, tem que mudar o regulamento, tem que mudar. Mas o regulamento é o mesmo há quantos anos? 10, 15? Não muda o regulamento. Quando mudou o regulamento? Agora foi... Eu não digo que é uma grande mudança, né? Há pequenos ajustes, né? Porque mudança mesmo eu não vejo. Pessoas, eu preciso fechar o bloco. Já que estamos falando de Mocidade, que foi declarada campeã, então vamos ouvir o samba da Mocidade. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Carnaval Show. Até já! Você ouve o programa Carnaval Show. Adicione nos favoritos. Você está na melhor Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Carnaval Show. Pois bem, a Mocidade foi declarada campeã pela plenária que a Liesa realizou na última quarta-feira. No dia seguinte, a Portela convocou uma coletiva e vai pedir a anulação da plenária, sob a alegação de que houve uma quebra do estatuto da Liesa. Inclusive, vou separar uma fala aqui do advogado. Ele disse assim, abre aspas: iremos pedir a anulação da plenária baseada no Estatuto da Liesa. A Portela vai esgotar as instâncias. E o Luiz Carlos Magalhães também falou na coletiva. Ele fez até algumas comparações, por exemplo, com o desfile da Mangueira do ano passado, que houve até problemas de iluminação. É uma afirmação dele que eu acho que a maioria que concorda, todos nós concordamos, foi até um tanto que incoerente. Eu vou dizer daqui a pouco. Guilherme, eu que te cortei no último bloco, comece falando. O que você acha dessa celiuma que a Portela vai prolongar a novela, né? É lá no direito dela, né, Carlos? Tá no direito
legal. Embora eu acho que, moralmente falando, talvez não seja tão interessante se desgastar por conta de uma simples divisão, sabe? Você conquistou o título na pista e, apesar dos erros, o título também é seu. Pra que brigar, sabe? Pra que destruir uma relação entre co-irmã, entre escolas que se gostam, por causa de uma coisa tão pequena, se comparado ao tamanho da agremiação. Então assim, divide a taça no meio e vamos para 2018, sabe? Vai ficar brigando e arrastando essa decisão e arrastando, e vamos supor que mesmo que lá na última instância da justiça comum a Portela seja declarada a única campeã. A gente não sabe quando isso vai acontecer, e quando acontecer, o pessoal vai comemorar? Vai ter feijoada na quadra da Tia Surica? Não vai! Ninguém vai comemorar isso de novo, entende? Não faz sentido. Vai ser um título carimbado, já vai ter um asterisco de divisão. Se a Portela for na Justiça Comum e conseguir ganhar o título sozinha, vai ter 2 asteriscos. 1, o título foi dividido por um tempo. 2, Portela conseguiu a anulação da divisão no tapetão. Então, em vez de um asterisco, você ter 2 asteriscos no seu título. Acho que isso é desgastante, sabe? Acho que isso é desnecessário. Muito tá no direito. Exatamente. Mas eu não faria. Malta, e aí? O que eu acho mais engraçado da entrevista da Portela é quando eles falam assim: nós viemos aqui cumprir o regulamento. Eu acho muito engraçado. Qual o regulamento? Se ele já foi rasgado lá no início. A Portela votou contra quebrar o regulamento. Pois é. Eu acho engraçado justamente isso, que assim, a Portela votou a favor de quebrar o regulamento. Contra o regulamento. Ela votou contra o regulamento Se tem alguém que pode falar de regulamento, é a Mocidade, porque a Mocidade foi a única que se posicionou contra essa bizarrice de não rechaamento. Exatamente. Ainda tem mais essa. Eu só o regulamento só existe quando é conveniente para nós, né? O papel não, né? O que as escolas pensam. Eu acho muito engraçado isso. A Portela chega lá, não, viemos aqui defender o regulamento. Mas que regulamento, amiga? Que regulamento? Você votou contra? Você votou a favor do não rebaixamento? Tá falando regulamento por quê? Pra mim, não existe nenhuma tese, assim. Eu já ouvi muitos portelenses, eles falam que a Portela não pode virar uma chacota de só ganhar título dividido e tal, que não sei o que. Eu não consigo ver nenhum argumento a favor da Portela. Com todo respeito, eu não consigo. Pra mim, eu acho que a Portela não tem direito algum de reclamar. Mas a Mocidade passou os prazos e etc. Mas assim, existe prazo para anular o rebaixamento? Então tudo bem. Prazo para anular o rebaixamento existe. Prazo para se corrigir uma injustiça cometida pela Liesa, não. Eu acho isso maravilhoso. Para decidir não rebaixamento, decidiram rapidinho, né? E sabe, o meu ponto é simples assim: se alguém descobrisse que o jurado entrou com um livro antigo na cabine do jogador na segunda-feira de carnaval, o que a Liesa faria? Né? Anularia a nota do jurado mesmo, a nota do jurado. Quem ia ser campeã? A Mocidade. Não, se anular a nota esse ano, tinha um jogador reserva. Tô colocando uma situação hipotética. Anularia a nota do jogador. Tá entendendo? Então, anular agora a nota do jogador ia só referendar o que ela ia fazer em fevereiro, entendeu? Nem que pegasse o jogador reserva. Se a Mocidade perdesse no jogador reserva, tudo bem. Mas a nota do jogador que entrou com o livro errado não pode valer, entendeu? Esse é o ponto. Exatamente. Vitor, eu vou fazer uma pergunta assim. Tudo bem que a nota foi um 9.9. Não tô nem no assunto. Primeira coisa, e se a nota fosse um 9.8? Se o Valdir Aleixo tivesse dado um 9.8, seria uma toda? E quantas declarações do Luiz Carlos Magalhães? Mais 9.8 com a mesma justificativa, se você quer dizer? Digamos que parecida, vamos botar assim. Acho que seria pior, né? Porque
Eu não acredito que o não desfile de um destaque cause tanto problema em um desfile de escola de samba no todo. Ainda mais no enredo. Ainda tem Pode isso. falar. Ainda tem isso, Victor. 10% do enredo de uma escola de samba é um destaque? 10%? Exatamente. Inclusive, o que eu vejo na internet falando, gente comentando assim, se não fosse a troca da Carmen Mouro, nada disso teria acontecido. Mas teve acho que não lembro, teve um casal da Mocidade que inverteu com algumas alas, foi? Muita gente tava chamando atenção pra isso, né? E o jogador nem reparou isso, né? Tava preocupado com o destaque lá inexistente. Com o destaque. Mas continue, Vitor. Mas é pra eu continuar falando? Continue. Acho que o Guilherme já disseram praticamente tudo sobre esse problema aí entre a Mocidade e a Portela. Eu só quero saber qual faixa vai vir primeiro e como vai ficar a capa do CD. Será como 99? Enfim. Se bem que em São Paulo, né, na época da divisão, né? Pode falar. Não gostei muito dessa ideia do Salgueiro ser vice, não. Pode partir agora pro próximo assunto já. Tá. Não, mas a gente continua como terceiro, ué. Mas é vice em nossos corações. Deus seja louvado. Fica quieto. Ela não existe. Mas o Salgueiro vai estar na contracapa do CD, não? Não sei. Não, 99... uma tá na capa e a outra na contracapa. Não, mas em 99 dividiram Mangueira e Beija-Flor e a Imperatriz que se dane. Mas então... o Salgueiro vai ser o vice em nossos corações. O argumento que é só completar, na época da divisão, quando teve os 3 empates consecutivos em São Paulo, só teve uma campeã no CD. Eles fizeram capa dupla, se não me engano foi 2000. 2002 não teve, lembrei. 2002 não teve, teve o Lobo Beleza. Em 2000 teve uma capa dupla, a Gaviões, que ficou como capa original e a Vai no verso, né? E 2001 foi o Vai na capa. Agora, eu vou chegar no ponto do Luiz Carlos Magalhães, porque assim, eu achei uma incoerência dele, porque quando a Portela ganhou nas notas, na disputa da quarta-feira de cinzas, eu achei o discurso dele tão bonito, dizendo que a Portela campeã, as outras escolas ficam mais fortes para juntos levantarmos a bandeira do samba. Eu achei esse discurso muito bonito, sério, de verdade. Eu achei esse discurso muito bonito. Aí chega um mês depois, é deflagrado todo esse problema, e aí vem querer fazer comparação com isso, que quando a Mangueira teve problema, parabenizou a gente, não sei o quê. É uma total falta de incoerência isso. Eu acho, vocês devem pensar a mesma coisa, creio eu. O caso do Luiz Carlos Magalhães reflete pra mim o mundo do samba. É muito bonito o discurso, mas sempre eu primeiro. Eu tenho que ganhar, eu mereço mais, eu sou bom. Pra mim, o Luiz Carlos Magalhães foi uma grande decepção pra mim. Uma grande decepção. Desceu muito no meu conceito. Porque ele se mostrou mais um do samba. Eu acho que você disse aí que a gente ia ter... Não, né? Você parafraseou o Luiz Carlos. E que teríamos que levantar a bandeira do samba, e ele só mostrou claro que só ia levantar a bandeira do samba se tivesse as coisas da escola dele. Eu estou de acordo com o Bruno, que achei bem ruim as declarações dele. E assim, ele botou em xeque o título da bandeira, que a gente pode questionar ou não por critérios subjetivos. Não existe ponto objetivo, como o caso da Mocidade, o título da Mangueira do ano passado. O critério subjetivo. O carro apagou. Se o jurado interpretou que a falta de luz do carro não influenciou no conjunto do carro, o problema é dele. Vai reclamar com ele. Ele é subjetivo. E aí ele reclama porque a Mangueira parabenizou a Portela no ano passado. Eu também poderia parabenizar a Portela, só que nem por isso eu tenho o direito
de falar, apontar o dedo na cara do Mangueira e falar: Mangueira, você ganhou um título injusto no ano passado. Porque o julgamento é subjetivo. Não é um erro objetivo como nesse ano. Guilherme, o que você achou dessas declarações infelizes do Luiz Carlos? Eu acho que são infelizes mesmo, mas assim, ele continua sendo um camarada fantástico nesse meio. Ele continua sendo assim uma referência. Não, sem dúvida. Eu discordo disso do Bruno. Nesse sentido eu discordo do Bruno. Eu acho que ele pode até ter caído no meu conceito também, mas vou continuar respeitando e continuar assim, tomando como referência. Eu acho que ele estava no papel de presidente, sabe? Acho que tá no papel de presidente para dar satisfação pra torcida dele. Errou feio, errou rude, mas que pode ser feito. Eu acho que ele falou também no calor, cara. Acho que ele falou também no calor, viu? Porque depois, com certeza, o Luiz Carlos Magalhães, inteligente que é, parou, pensou, falou: pô, exagerei. Podia ter conduzido essa situação de uma forma menos agressiva, menos radical. Acho que depois ele parou e pensou e viu que exagerou um pouquinho. Acho que essa cruzada pela legalidade que a Portela está protagonizando é uma coisa assim, muito movida pela paixão. Eu gosto de chamar de cruzada pela legalidade porque, assim, né, estão alegando, estão se sentindo injustiçados, estão de todas as formas atrás dos seus direitos. Mas até que ponto, né, esses direitos são só dela? Se fosse ao contrário, como é que o torcedor ia agir e tudo mais? Então acho que é hora de acalmar os ânimos, pensar pensar nas coisas que um lado atirou pro outro e assim, tentar resolver na boa mesmo, porque igual eu falei antes, cara, uma coisa tão pequena, se a gente for comparar com o tamanho das agremiações, é tão pequeno, dá pra resolver tão de boa, não precisa disso mesmo. É uma coisa... Pode falar. A coisa desnecessária, pode falar. Acho que é exatamente o que o Gui falou. Eu acho que a Portela faz isso tudo visando o que a sua torcida, né, apaixonada, vai pensar. Eu acho que a agremiação Portela pensa muito mais como torcida do que como agremiação. Porque no que tange o regulamento, não vale ela questionar nada de virada de mesa, de rasgar o regulamento, sendo baseado no voto que ela fez na virada de mesa da Tijuca. E foi o que... Ô, Vitor, é aquele dirigente que vai... É aquele dirigente no futebol que o time perde com erro de arbitragem, ele vai pro microfone depois do jogo bradar contra a federação, mas ele assinou o regulamento, ele assinou o arbitral, e depois, se o time é beneficiado 1 ou 2 jogos depois, ninguém aparece pra falar de arbitragem, entendeu? Então é assim, dá cá o meu e o seu você que se vire. Faria complicado. Primeiro. Pois bem, esperamos, né, que isso acabe. Pode falar, mano. Mas tem um ponto que, por exemplo, você viu, não sei se vocês ficaram sabendo, a Portela cancelou a ida na Mangueira no final de semana e na Vila Isabel. Nas feijoadas, né? Nas feijoadas ruim, né? por conta dos votos de Mangueira e Vila Isabel na plenária, decidiu pelo empate eu vi isso sim também. Eu vi torcedor, cara, eu achei bizarro. Eu vi torcedor da Portela em rede social achando um absurdo a União da Ilha ter votado com a sua madrinha. Então colocaram aquele verso, né, da exaltação da União da Ilha, que é: obrigado, madrinha Portela, por ter me ajudado a caminhar. E assim, ironizando, sabe, como se a União da Ilha, por exemplo, tivesse que ficar nas asas da águia pra sempre. Não é assim que a banda toca. E assim, cada um na plenária, a Portela tem todo o direito de votar contra. Mas a Portela não tem o direito nenhum de julgar quem vota a favor. Nenhum. Cada um vota ali como quer. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Se a Mangueira votou, ela tem os motivos dela. Se a Mocidade votou a favor dela, ela tem os motivos dela. Se a Isabel tem, União da Ilha, quem for. Cada um sabe onde o seu calo aperta. A Portela não tem direito de julgar ninguém. Ninguém. Então ela não é melhor que ninguém. Por que a Portela se acha melhor que alguém para julgar o voto da escola Coimã? Por quê? Só porque foi a campeã?
Fica essa dúvida, né? Bom, gente, estamos terminando esse Carnaval Show. Programa quentíssimo hoje. Vitor, muito obrigado pela participação. Volte aqui mais vezes e quando quiser, a casa está aberta, as portas estão abertas, os portos do Carnaval Show estão abertos para você vir quantas vezes quiser. Valeu, cara. Valeu, Carlos, valeu, Gui, valeu, Bruno. Eu que agradeço o convite de poder estar debatendo essa nossa paixão, que é o samba e o carnaval. E mandar um abraço lá pro pessoal do Carnavalize. Pro Felipe, pra Ju, pra Bia, pro Léo, pro Ju, pra geral. E pro Gui que tá aqui comigo. Não é pra mim, não? Ele é carente, ele é carente. O cara me mandou um abraço no começo do programa, mas ele fica cobrando depois, né? A Juliana que esteve aqui semana passada, isso mesmo, debatendo sobre o Carnaval de São Paulo. Malta, muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Também eu vou, já que o momento é sessão abraços, eu também vou deixar os meus pro Alisson, pra Juliana, pro Guilherme, né? Pro Vitor, muito obrigado pela participação, Vitor. Pô, cara, você me... Pro Guilherme tem que deixar mesmo. É a sessão de abraços, Guilherme, valeu. Obrigado, Carlos, valeu, Vitão, valeu, Bruno. Estendendo um abraço do Vitor pra galera do nosso site. Tamo junto, pessoal, e é isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Vitor, não, quero abraço. Tá. Bom, gente, esse foi mais um Carnaval Show aqui pela Rádio Show do Esporte. E quero dar um aviso importante. Se você por acaso não vai poder ouvir o programa na quarta, não tem problema. Na quinta, 6 da tarde, antecedendo o Fabrício Fernandes Show, tem a reprise do programa e logo depois a íntegra completinha. Íntegra completinha foi ótimo, mas tudo bem. A íntegra do programa lá no nosso canal no YouTube. Bom, se você está ouvindo pelo ao vivo ou pela reprise, você vai continuar com a programação da Rádio Show do Esporte, a programação número 1 das web rádios brasileiras. Você vai ficar agora, antes, com a última faixa de sambas enredo, que serão a Leandro de Itaquera 2003 e a Viradouro 1994. Admito, o último foi por minha causa, fiz aniversário no último domingo, mas não é o caso. Na próxima quarta, 8 da noite, se Deus permitir, estaremos de volta com o Carnaval Show aqui na Mais Jovem do Brasil. Aquele abraço, até a próxima. Tchau. Você ouviu Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, aqui na Rádio Show do Esporte.